Olá pessoal, vamos então agora fazer com vocês a correção do nosso simulado. As questões de química envolvem sempre uma questão do nosso cotidiano. Uma delas, inclusive, eu acho bem provável que você possa encontrar parecido na prova da Federal, devido a esse momento que nós vivemos aqui, né? Florianópolis contra o crack, uma campanha bastante grande criada no estado para combater essa droga terrível. Diz o texto: o crack é uma droga potente resultante de cocaína com bicarbonato de sódio e água. Essa droga tem ceifado inúmeras vidas de jovens do mundo. Ela causa, entre outros efeitos, intensa excitação seguida de profunda depressão. O uso contínuo dessa droga leva o usuário a uma dependência física. O bicarbonato de sódio é obtido pela reação. Vamos já resolver uma questão. A reação para obter bicarbonato de sódio é feita entre o ácido carbônico e o hidróxido de sódio. É a reação entre um ácido e uma base, é chamada na química de reação de neutralização. Como eu tenho a presença de dois hidrogênios ionizáveis para apenas uma hidroxila na base, e eu tenho a formação deste NaHCO3, isso indica que um dos hidrogênios do ácido permaneceu sem ser neutralizado. Logo, trata-se de uma reação de neutralização parcial. Se fosse total, eu teria Na2CO3, não sobraria nenhum hidrogênio aqui no meio. Lembrem que é um erro bastante comum, infelizmente comum na química, que é chamar isso aqui de um sal ácido. Esse termo é antigo e não deve mais ser usado. Infelizmente, em alguns locais ainda cobram isso. O certo é, este é um hidrogeno-sal. Sobrou um hidrogênio da reação de neutralização parcial. Entre o ácido carbônico, que é um ácido fraco, com o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Lembre, base forte, base do grupo 1A, é a soda cáustica. Então é uma neutralização parcial, está aqui NaHCO3, formando hidrogeno carbonato de sódio, nome mais comum, bicarbonato de sódio, que é uma neutralização parcial, ok? Isso é importante. Vamos adiante. Segundo texto, cafeína, um estimulante natural, que muita gente toma de forma direta ou indireta. Alguns tomam de forma proposital, né? Nos chamados Guaraná em pó, né? O Guaraná em pó é uma fonte de muita cafeína. Então diz assim, a cafeína é uma substância orgânica presente, por exemplo, no café, no Guaraná e em vários tipos de chá, que é usada como um estimulante natural, defendida por muitos e tratada com restrições por outros. É frequentemente tema de matérias jornalísticas na TV brasileira. Até bem pouco tempo atrás, teve um programa inteiro sobre isso, né? Quem defendia o café como uma substância que estimula até o coração e vários outros processos. Mas é sempre uma coisa muito polêmica. Então, a forma da cafeína está aqui. É uma cadeia carbônica, uma cadeia orgânica, presente aí com carbono, hidrogênio e oxigênio. O que a Federal sempre cobra da gente? Ela dá uma fórmula e pede para eu determinar a sua fórmula molecular a partir dessa estrutura, onde basta eu contar o número de átomos. Então vamos lá. Eu tenho um carbono, mais um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos nessa fórmula. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nitrogênios. Eu tenho 1, 2 oxigênios. O erro sempre comum do aluno é na contagem dos hidrogênios, que não estão de forma explícita colocados aqui. Eu tenho de forma bem clara 3, 6, 9 hidrogênios. Mas lembre que o carbono é um elemento tetravalente, faz sempre 4 ligações. Então aqui eu tenho um carbono com 1, 2, 3, 4, já está completo. Aqui eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, completo. Carbono 1, 2, 3, 4, completo. Mas esse carbono aqui, pessoal, esse carbono tem 1, 2, 3, então tem mais um hidrogênio completando a sua tetravalência, o que me dá um total, então, de 10 hidrogênios nessa estrutura, ok? Então, por favor, cuidado com isso aí. Fiz a contagem. O que mais ele pode pedir para você? Sobre a forma híbrida, lembre, sp3, sp2 ou sp. Carbono somente com ligações simples, sp3. Então esse aqui, outro sp3, mais um sp3. Carbono que apresenta ligação dupla e duas simples. Carbono, sp2, 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 sp2 e também sp2. Então eu tenho carbono híbrido sp3 e carbono híbrido sp2, ok? Vamos lá adiante então, e o que ele pede para a gente aí?
Com base no texto e nos nossos conhecimentos, o que nós podemos afirmar? Vamos lá? A fórmula, atenção, olha a armadilha, mínima da cafeína. Nós contamos um total de 8 carbonos, 10 hidrogênios, 4 nitrogênios e 2 oxigênios. A fórmula mínima, ela me traz a menor relação entre números inteiros. Então, C8 vira C4, H10 vira H5, N4 vira N2 e O2 vira O. Então, nós simplificamos por 2. A fórmula molecular que era C8H10N4O2 vira C4H5N2O, correta afirmação. Por favor, se você errou, vai lembrar disso para a federal, que é sempre cobrado. Fórmula mínima a partir da fórmula molecular, ok? Não esqueça isso. Item 02. A reação do texto 1 é uma neutralização total. Errado. Ela é parcial porque gastou apenas um dos hidrogênios sobrando o outro, formando um hidrogeno-sal. Lembra disso aí. Entre um ácido e uma base de arreios, isso é verdade, mas não é total, a reação é parcial. Cuidado com isso aí, ok? Outro item. O uso do crack é perigoso, ninguém discute isso. A mistura com bicarbonato de sódio pode causar sérios problemas, pois trata-se de um ácido inorgânico extremamente forte. Claro que está incorreto. O crack causa grandes efeitos, danos à saúde, mas não por causa desse bicarbonato. E detalhe, ele não é um ácido inorgânico, ele é um sal inorgânico. Então, por favor, cuidado, a afirmativa é incorreta. O bicarbonato é um sal inorgânico, ele é um hidrogeno, sal. Lembre, antigamente, erroneamente chamado hoje em dia de sal ácido. Errado, ele é um hidrogeno, sal. 08. Na fórmula da cafeína existem carbonos híbridos sp3 e sp2. Sim, sp3 somente com ligação simples, sp2 com uma ligação dupla. Não deu a contagem, não pediu o número total, só para identificar verdadeira afirmativa. Item 16. Pelos textos podemos concluir que a cafeína ameniza os efeitos do crack. É evidente que não, né? Para os nossos conhecimentos práticos, é claro que isso não é verdadeiro. Então a cafeína não ameniza em nada. Crack é uma droga terrível, que causa lesões irreversíveis muitas vezes, então está errado isso aí. Não tem como amenizar o efeito dessa droga tão nociva aí. Mentira, não começa a querer inventar coisas loucas aí. Então está errado isso aí. Item 32. A reação do texto 1 é entre um ácido fraco, que é o ácido carbônico fraco, e uma base forte, que é a soda cáustica, grupo 1A, base forte. Realmente verdadeiro esse item aí, afirmativa correta, ok? 64. Em 1 mol de moléculas de cafeína temos, lembre que em 1 mol de moléculas eu tenho C8H10N4O2. Então eu tenho 8 mols de carbono, verdade, C8 é fórmula. 10 mols de átomos de hidrogênio, verdade, 10 de hidrogênio, H10. 4 mols de nitrogênio, verdade, C8H10N4. E 30 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Aqui ele colocou para nós as quantidades em mols, e aqui a quantidade em átomos. Lembre que em 1 mol de átomos eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, ou 6 inteiro. Como eu tenho 2 mols de oxigênio, lembre, C8H10N4O2. Então no O2 eu passo a ter aqui um total de 2 mols de hidrogênio. Se cada mol é 6 vezes 10 a 23, 2 mols daria 12 vezes 10 a 23 e não 30 como ele fala. 30 seria para 5 mols de átomos de oxigênio. A afirmativa está incorreta, então. Espero que você tenha tido um bom resultado nessa prova, nesse simulado. Se você assim não conseguiu, continue estudando, se dedicando, que você vai conseguir pela frente, tenha certeza disso, ok? Um abraço.